Como trabalhar com cálculos no PHP? Hoje eu vou trazer para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno e hoje a gente vai ver como trabalhar com as operações básicas aí do PHP e como você pode estar utilizando ela nos seus projetos. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso aí de PHP moderno. E hoje a gente vai começar aí a trabalhar com as variáveis mesmo. Então a gente vai começar aí a armazenar valores e vamos trabalhar aí com as operações básicas, operações matemáticas aí dentro do PHP. Então vamos lá para o código para eu poder te mostrar como trabalhar com elas. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. A gente vai criar um arquivo aqui para trabalhar com os cálculos básicos. Se você não assistiu ainda a aula que eu falei sobre como declarar variáveis, eu vou deixar o link aqui nos cards aqui da aula anterior. Dá uma olhadinha lá como trabalhar aí com as variáveis dentro do PHP, quais são as regras de nomenclatura. E a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, estou com o meu VS Code aberto. Vou vir aqui, vou criar aqui um arquivo index.php. Vou iniciar aqui o meu arquivo PHP e aqui eu vou declarar duas variáveis. Então, eu vou declarar aqui a minha primeira variável, val1. Eu vou colocar aqui o número 5 nela, então estou armazenando o valor 5. Lembrando, esse valor ele é um valor do tipo inteiro, certo? Então, na aula passada a gente viu aí também sobre os tipos de variáveis, né? Então, esse valor é do tipo inteiro. E eu vou colocar aqui val2 é igual a 2, certo? Então, como que a gente pode fazer para trabalhar com cálculos matemáticos? Muito simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada result, que vai armazenar o resultado. E eu vou fazer o primeiro tipo de cálculo, que é o cálculo de soma. Como que a gente faz isso no PHP? Então, eu quero somar o valor da variável 1 mais o valor da variável 2. Certo? Feito isso, eu quero exibir esse resultado na tela. Para a gente poder exibir o resultado na tela, a gente vai usar o comando echo aí do PHP. Então, ele permite aí a gente exibir o que a gente quer aí na nossa tela. Ou a gente poderia também utilizar o comando print, tá? Ambos aí funcionam. Geralmente, em PHP, a gente costuma mais utilizar o echo. Então, eu vou dar um echo aqui e eu quero dar um echo no valor da minha variável result. Vou abrir aqui um terminal, certo? Então, para quem não lembra, Ctrl J, ou só clicar aqui em cima. Vou rodar o meu script. Então, php index.php e eu tenho aqui o resultado, certo? 5 mais 2, eu tenho o valor 7 aqui, certo? Quero fazer uma conta de subtração, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, vou tirar o sinal de mais e vou trocar por um sinal de menos. Simples. Vou rodar aqui, certo? 5 menos 2, resultado 3. Quero fazer uma conta de multiplicação. Eu venho aqui e coloco o sinal de asterisco. O asterisco, em linguagens de programação, é o sinal aí utilizado para multiplicação. Então, coloquei asterisco, salvei, vou rodar aqui. Eu tenho aqui o total 10. Quero fazer uma divisão. Ao invés do asterisco, eu vou utilizar aqui a minha barra, né? A barra, ela é a divisão dentro de linguagem de programação. Vou salvar, vou rodar aqui e eu tenho aqui 2.5 é o resultado da minha divisão, certo? Então, até aqui, nenhuma novidade. Quero fazer um cálculo de potência. Então, por exemplo, quero fazer 2 elevado... 2 não, né? 5 elevado ao quadrado, né? 5 elevado a 2. Então, o valor da minha variável 1 é o 5, certo? É o val. E eu quero elevar ela ao valor da segunda variável, que é 2. Então, ao invés da barrinha, eu vou colocar dois asteriscos. 2 asteriscos é a potência aí dentro do PHP. Então, eu vou rodar aqui. Eu tenho aqui 25, né? 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que dá 25. Se eu trocar aqui para 3, certo? Rodar aqui eu tenho 125, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E se eu quiser trabalhar com o resto da divisão? Então, 5 dividido por 3. Qual que é o resto, né? Então, ao invés de eu colocar aqui
2 asteriscos, eu coloco a porcentagem. Então, a porcentagem ela vai me dar o resto da divisão. Então, 5 dividido por 3, o resto da divisão é 2, certo? Então, basicamente, é isso. Se eu trocar aqui para 2, né? Então, 5, aí o resto da divisão de 5 por 2 é 1, certo? Então, eu divido 5 por 2, então vai dar aí o resto 1, tá? Então, basicamente, essas são as operações matemáticas aí que o PHP vai fornecer para você. Além disso, o PHP ele também segue as regras matemáticas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma conta de mais e eu tenho, por exemplo, eu vou fazer aqui no final, vezes 5, por exemplo. Vou até colocar aqui, vou misturar variáveis com valores fixos. Isso também é totalmente possível. Se eu rodar aqui o meu comando, eu vou ter aqui o total de 15, certo? Por quê? 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Ou seja, ao invés do PHP fazer primeiro essa conta, né, que daria aí o total de 7, e aí 7 vezes 5, primeiro ele vai fazer as multiplicações ou as divisões. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, por uma divisão, e eu rodar novamente, ele vai fazer aqui, ó, o resultado 5,4. Então, ele vai dividir o 2, né, por 5, e aí depois ele vai somar aí com o valor 5, certo? Se eu quiser que ele execute essa primeira conta primeiro, eu quero forçar que ele execute essa primeira conta, regra matemática. Eu coloco isso entre parênteses, aí eu estou dizendo para o PHP que ele tem que fazer essa conta do parênteses primeiro. Então, eu vou rodar aqui. Então, agora eu tenho 1,4. Né? Então, ele faz essa conta primeiro. Então, vai dar aqui o 7. 7 dividido por 5 vai dar aqui 1,4. Simples. Se eu quiser fazer outras contas, eu posso ter mais parênteses. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer, por exemplo, 10 vezes essa conta dividido por essa. E eu quero, né, então, vou rodar aqui, ó. Então, eu vou rodar aqui, deu 14. Então, o que que ele fez? Ele fez essa conta primeiro, certo? Então, ele fez aqui essa conta, e aí depois ele veio para as contas, né, de fora. Então, ele vai fazer aqui, ó, 5 mais... Então, eu vou até abrir a calculadora aqui, ó. Então, ele fez a conta de 5 mais 2, que vai dar 7. 7 dividido por 5 vezes 10 vai dar 14. É o resultado que ele deu aqui. E se eu quisesse, por exemplo, que ele fizesse, né, essa conta aqui primeiro, certo? Eu poderia vir aqui e colocar isso daqui entre parênteses, certo? Vou rodar aqui. Vai dar o mesmo resultado, porque basicamente a conta é a mesma, né? Então, se você quiser, né? Então, por exemplo, eu quero que ao invés disso daqui ser... Então, eu vou até desfazer aqui, ó. Então, ao invés de ser uma conta de multiplicação, eu quero que seja uma conta de menos aqui, ó. Se a gente rodar aqui, ó, no PHP, vai dar 8,6. Então, que conta que ele fez? Primeira dos parênteses, então 5 mais 2, 7, certo? Ao invés dele fazer aqui, né, o 10 menos esse valor, ele vai para a divisão. Então, dividido por 5, 1,4. E agora, 10 menos esse 1,4. Então, 10 menos 1,4, 8,6 é a conta que ele fez. E se eu quisesse que ele fizesse essa conta aqui antes da divisão, eu poderia vir aqui e colocar ela dentro de outro parênteses, certo? Então, vou rodar aqui e agora ele deu 0,6 de resultado. Então, como que ele executou aqui? Então, primeiro, o parênteses de dentro executa sempre primeiro. Então, 5 mais 2, 7, certo? Agora ele vem para fora. 10 menos 7
3. E agora sim, 3 dividido por 5, 0,6. Então, basicamente, o PHP ele segue as regrinhas matemáticas. Então, é muito simples de trabalhar. Quer fazer uma conta primeiro que a outra? Põe parênteses, certo? Simples assim. Então, isso daqui é a forma com que o PHP trabalha com as variáveis. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com variáveis do tipo inteiro, mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui 5.5. Então, 5.5 é um valor válido aí para trabalhar. Então, vou rodar aqui. Então, veja que ele deu 0,5 de resultado. Tá? Para ficar mais fácil de vocês verem, eu vou só mudar aqui a minha conta. Eu vou colocar aqui só o val 1 vezes o val 2. Certo? Então, vou rodar aqui. Então, agora está dando 11, né? Então, 5,5 vezes 2, 11. Então, aqui eu posso colocar outros números. São os números depois da vírgula, né? São os números decimais, os números, né, que a gente chama de ponto flutuante. Então, se eu passar o mouse aqui, aparece escrito float aqui. Então, posso rodar, funciona perfeitamente. A mesma coisa eu posso vir aqui e colocar ponto, qualquer número aqui, né? 20, 200, um valor grande também, não tem problema. Então, vou rodar aqui, o PHP vai fazer a conta para a gente do mesmo jeito, tá? Então, funciona basicamente assim. O que acontece se eu fizer uma divisão por zero? Né? Então, divisão por zero é um caso curioso, né? Então, vou dividir por zero, ele vai dar um erro. Então, se você tentar fazer uma divisão por zero, vai dar erro. Você pode fazer qualquer cálculo com zero, mas divisão por zero, ele sempre vai dar em um erro. Então, se você estiver fazendo aí algum cálculo de divisão em algum momento, certifique-se que a sua variável, né, divisora, né, o seu dividendo aqui, ele não será um valor zero. Porque se ele for zero e você dividir por zero, você vai tomar um erro, tá? Outra coisa, o PHP ele pode trabalhar com números grandes. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui 5.000 dividido por 2, certo? Então, vou rodar aqui, 2.500. Imagina que você tem um número grande. Então, eu tenho esse número aqui, 5 milhões, certo? O que o pessoal tem costume de fazer aqui, né, no Brasil? A gente tem o costume de colocar pontinho, né, um pontinho assim, para separar as milhares, né? Para ficar mais fácil de você ver, de você entender. Só que isso daqui não é correto, porque aqui é um número no padrão americano, e no padrão americano no lugar da vírgula, é o ponto. A gente não tem, de fato, os pontinhos aqui, né? Então, isso daqui é válido. Isso daqui é igual a 5. Então, 5,00000 é 5. Se eu rodar aqui, 2.5, perfeito. Isso daqui é 5. Mas isso daqui eu não posso fazer, né? Então, eu não posso vir aqui e colocar aqui um pontinho aqui que não vai funcionar. Agora, como que eu posso fazer isso? Eu quero colocar 5 milhões e eu quero deixar ele separadinho, assim, para ficar mais fácil de ver. Então, a gente pode fazer assim, com o underline. Então, eu posso vir aqui e colocar o underline. Então, a cada 3 números, por exemplo, eu posso pôr o underline aqui. Aí fica mais fácil, né, de você poder enxergar o número no seu código. Então, se você precisar colocar dentro do seu código algum número que é muito grande, prefira colocar ele com underline assim, que aí fica mais fácil de quem for ver aí o seu código poder entender do que se trata. Tá? Então, isso aqui é muito simples de trabalhar. E agora que a gente já viu como funciona, e a gente já viu como funciona aqui o echo, eu vou mostrar para vocês mais um item, né, mais uma funçãozinha do PHP que vai ser super útil para a gente, que é o vardamp. O vardamp, então ele funciona assim, você escreve vardamp, abre parênteses, e dentro do parênteses você coloca o valor, a variável que você quiser, ou o valor que você quer. Quando eu rodar aqui, ele mostra para mim que é o seguinte: o valor dessa conta que está dentro dessa variável result, o resultado, né, o que tem dentro dessa variável result? Esse valor, 2.500.000, na verdade, né? São 2.500.000. E que esse número, 2.500.000, ele é do tipo inteiro.
Se eu fizer a conta aqui, por exemplo, a 2.7, por exemplo, vou fazer uma divisão aqui com o número quebrado. Então, vou rodar. O resultado final é esse daqui, certo? Então, aqui é a vírgula, né? A gente está no Brasil acostumado com vírgula. Então, o ponto representa a vírgula. Então, dá esse valor aqui, ó. 1.851.851,8518 e etc. Então, isso daqui é os valores depois da vírgula. E esse número completo, ele é uma variável de qual tipo? Float. Então, nesse momento, quando eu fiz a conta aqui e ela deu um valor quebrado, um valor com vírgula, o PHP jogou essa variável, result, do tipo float. E aqui, quando eu passo o mouse no VS Code, ele já até me fala, ó, o resultado, né, essa variável, ela pode ser do tipo inteiro, que eu posso fazer uma conta e ela dá um resultado inteiro, ou ela pode ser um float, tá? Porque pode ter um número com vírgula. O meu editor, ele não sabe o resultado, mas ele sabe que se eu tenho um número, né, ele olha aqui para o número, ele vê um número inteiro e aqui ele vê um número com vírgula, ele fala, olha, o resultado pode ser um dos dois, ou vai ser um número quebrado ou vai ser um número inteiro, né? Então, por isso que ele já sugere aqui para gente que é um int ou um float. Então, esse comando, né, essa função vardump do PHP é super útil. Qualquer tipo de variável que você colocar aqui, né? Então, por exemplo, na aula passada a gente viu os tipos de variáveis. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, true, né, e rodar aqui, ó, ele vai me dar o valor true, que é o que tem dentro da variável, e vai dizer, olha, essa variável ela é do tipo booleana. Se eu colocar aqui um texto qualquer, então, por exemplo, um texto, e rodar, o PHP vai dizer assim, olha, dentro dessa variável tem esse texto, e esse texto tem 14 caracteres. Então, se você contar aqui, ó, tem 14, e ele é do tipo string, tá? Então, aí já o PHP já te ajudando. Então, ele fala, olha, te dá aqui o tipo, te dá a quantidade de caracteres, e ele mostra aqui, ó, que é o tipo. Então, esse comando vai ser muito útil quando você quiser debugar seu código, né? Existem, depois eu vou mostrar outra ferramenta de debug para o PHP, né? Que é o PHP, o Xdebug. Porém, aqui com essa ferramenta, né, com o vardump, eu já consigo aí fazer isso, eu já consigo ver o que tem dentro de uma variável. Então, a diferença do echo para o vardump é o echo ele exibe o valor da variável na tela e o vardump ele mostra as informações da variável. Ele mostra o tipo e mostra também o que tem dentro dessa variável aí para você poder debugar seu código. Tá legal? Então, basicamente, essa daqui é a aula de hoje. Tranquilinha. Se você ficou com dúvida aí de como declarar as variáveis, volta lá na aula passada aí que eu falei sobre declaração das variáveis no PHP, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aí em outros vídeos e até a próxima aula.